Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que teme ao Senhor. Dentre as trevas eu vi uma grande luz e no meu coração brilhou. E sobre mim o jugo se partiu e os meus ombros não mais ferirão. Foi um menino que nos nasceu e Deus o seu Filho ao mundo deu. Maravilhoso seu nome será, e a paz sem fim ele trará. Então se cumpriu o que o profeta falou, declarando o zelo do Senhor. Sem reclamar, numa cruz se entregou, redimindo a mim, pecador. E transpassado na cruz padeceu, por meus pecados Cristo sofreu. Deus prova ao mundo seu amor, que por nós seu Filho entregou. Abra agora o teu coração, pois Jesus quer te dar salvação. Quer te livrar de toda aflição e morar em teu coração. E para o céu com ele subirá. Dor e tristeza não mais sofrerá. Lá só existe alegria e amor, e decide agora, pecador. A um povo que estava sentado em trevas, nasceu uma grande luz. Dentre as trevas, a luz raiou. Já dizia o profeta Zacarias: haverá luz no entardecer. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava pairando sobre esta terra que estava em trevas. Trevas na Bíblia fala de cegueira, fala também de um homem. Trevas, escuridão na Bíblia fala de um povo, uma nação, fala de uma igreja, fala de um reino, porque Israel era liderada através do regime monárquico.
ou seja, eram os reis que governavam Israel. E trevas, escuridão na Bíblia, falava também de uma nação, de um reino, que estava vivendo uma vida distante de Deus, uma vida mundana, uma vida na prática do pecado. Trevas espirituais é o que nós estamos meditando no nosso programa. Cegueira, trevas no nosso programa. Hoje tomamos para simbolizar a cegueira espiritual que a Bíblia já profetizou no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao 18, quando a Bíblia diz: aconselho-te que de mim venhas e compre ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que cubram a tua vergonha, a tua nudez, e colírio santo para que unja os teus olhos e vejam. Então, trevas é o que está pairando sobre a humanidade, sobre o mundo. Treva é o que está pairando sobre os reinos, sobre as nações. Por que não dizer sobre as igrejas? Muitos pensam que estão indo para o céu, mas estão indo à perdição, porque estão em trevas espirituais. Não conseguem ver o que é preciso ver. Mais uma vez, o mundo se encontra na condição que se encontrava em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, quando a Bíblia Sagrada diz que a terra era sem forma e vazia. É tempo disso. Homens que não têm forma de homens, mulheres que não têm forma de mulheres. É tempo disto. É tempo de igrejas que, de fato, recebem o nome de igrejas, mas não tem forma, jeito, maneira de igreja. E a terra era sem forma e vazia. É tempo de igrejas cheias de pessoas, cheias de fiéis. Porém, é tempo de igrejas vazias de Deus. É tempo de igrejas cheias de líderes, de pregadores, evangelistas, pastores, porém vazios. E a terra era sem forma e vazia. Somos chamados de terra. Tu és pó, Gênesis 3,19, e ao pó te tornarás. E a terra era sem forma e vazia. É tempo de pó, é tempo de homens, é tempo de nações, é tempo de reinos sem a forma que Deus quer e gosta. É tempo de igrejas de homens que são vazios, cheios de teologias, cheios de intelectualidade, cheios de psicologia, ciência humana. É tempo de homens cheios de bacharel em divindade, cheios de interpretações próprias, privadas da Escritura, mas vazios do Espírito de Deus, cheios do dom da comunicação. Eles comunicam o Evangelho, pregam o Evangelho, e alguns se tornam os profissionais do púlpito, os profissionais do Evangelho, porém vazios. A terra era sem forma e vazia. Há muitos pregadores assim, sem forma e vazios, vazios do Espírito Santo, vazios da inspiração divina. E a Bíblia diz: e havia trevas sobre a face do abismo. E trevas hoje fala de cegueira. Fala de um homem, como eu acabei de frisar, um povo, uma igreja que vive vidas mundanas, que vive na prática do pecado. E muitos vivem na prática do pecado sem saber, porque não são orientados, ensinados. É como a gente fala, como você ensinar o que não sabe, como você dar o que não tem. Muitos vivem na prática do pecado, e suas igrejas vão à prática do pecado, e seus lares, esposas, filhos,
e assim sucessivamente vão à prática do pecado achando que estão agradando a Deus, porque não são ensinados à luz da palavra, não são ensinados como diz a Escritura. E aí nós falamos, trevas fala disso, de um estado vivido por alguém, um homem, uma mulher, um jovem, um pregador, uma igreja. Fala de um estado vivido por quem quer que seja este, sem Deus. Fala de uma condição espiritual tão ruim, tão rasa, tão baixo do homem, que este indivíduo se encontra vivendo em um abismo espiritual. Em Gênesis 1, verso 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Há homens, há igrejas, há lares que estão vivendo em trevas espirituais, como a Bíblia diz, que no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Uma terra em trevas, sem forma, vazia, é o que vemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Igrejas, homens, uma geração, uma nação, da mesma forma, em trevas, sem forma, vazia e vivendo um grande abismo. E o salmista diz, um abismo puxa outro abismo. É assim que se encontram os homens, em abismo, em trevas espirituais, vazios de Deus, vivendo um grande abismo, o abismo do pecado, porque o pecado é um grande abismo, onde muitos têm caído e não conseguem sair. Há muitos que vão e não conseguem voltar. O abismo que, segundo Isaías 59, faz a separação entre Deus e o homem é este, o pecado. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Também os olhos dele para que não possam ver, e os ouvidos dele não está tampado para que não possa ouvir. Mas a Escritura diz que são os vossos pecados que fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados, ou seja, o abismo no qual vocês caíram, é que faz a separação. Se lembram da passagem daquele homem rico que morreu e foi ao Hades? E ao longe ele viu Lázaro ao seio do pai Abraão, Lucas 16. E então ele disse, pai Abraão, pede Lázaro para molhar a ponta do dedo e pingar em minha língua para que refresque. E então Abraão lhe disse, há um abismo entre nós e vós, de sorte que nada daqui passa para aí e nada daí pode vir para cá. Há um abismo, o abismo que Isaías falou, Isaías capítulo 59, é o pecado, separa o homem de Deus, separa o homem da eternidade, o abismo do pecado, o abismo que as igrejas estão caindo dia após dia, e o pecado vai sendo legalizado, oficializado, e os seus líderes, aqueles que o combateram com tanta ousadia, unção, intrepidez de espírito, agora vão acostumando com o pecado, agora vão se acomodando, e vão se acomodando a tal ponto que já não se sentem mais incomodados por estes. O abismo do pecado, que está coberto de trevas, coberto de morte, é o que está impedindo muitos cristãos de verem a revelação da hora. O abismo do pecado, ou o que nós chamamos de trevas, o que nós chamamos de cegueira, é o que está impedindo os homens, os chamados cristãos, de verem o quanto estão vivendo distantes de Deus, quando não vivem um evangelho em santidade, em separação, quando não vivem um evangelho como viveu a igreja primitiva, como viveu Pedro, Paulo, João, como viveu Jesus, o Mestre, o que deu o exemplo, disse, eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. João 13, verso 15, para que como eu vivi, vocês também possam viver. Jesus é o nosso exemplo. Paulo chegou a dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas há um abismo, o qual os homens estão caindo e não percebem.
E são tantos os que estão caindo neste abismo, que no Salmo 114, a Bíblia diz que a sepultura alargou a sua boca desmesuradamente. Sepultura significa inferno. O inferno, o abismo, abriu a sua boca de tal medida, porque ele abriu, escancarou as suas portas, a sua boca, porque se surpreendeu com quanta multidão, quantos estão descendo dia após dia no grande abismo de trevas, no grande abismo do pecado, na grande cegueira espiritual que tem impedido muitos cristãos de verem a revelação da hora, a mensagem da restauração, prometida em Mateus 17:11. De fato, Elias, não pense em um homem, pense em um ministério, em uma mensagem, em uma unção, em uma ousadia, tal como esteve em Elias o tesbita, para denunciar, combater o pecado. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas as trevas, os abismos, a cegueira espiritual não deixa os homens verem que é tempo de Deus restaurar a sua igreja antes do arrebatamento. A restauração da igreja, a restauração da ordem, da conduta, da doutrina da igreja deve vir antes do arrebatamento, senão nenhuma carne se salvará. Como disse Jesus, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Se não houvesse uma mensagem de restauração, de separação, que condena o pecado, mas salva, perdoa, absolve, transforma, muda a vida do pecador, nenhuma carne se salvaria. Mas as trevas estão pairando sobre a terra mais uma vez. A cegueira está pairando sobre a terra mais uma vez. E muitos não veem a mensagem da hora, não entendem o que Deus está fazendo hoje. Entendem que Deus um dia usou Lutero, Calvino, usou Jacó Armínio, entendem que Deus um dia usou Finney, Knox, entendem que Deus um dia usou Lutero, usou Wesley, usou Seymour e tantos grandes homens de Deus. Eles olham sempre para o passado, mas eles param ali e as trevas vêm, e a cegueira espiritual vem, e Deus está fazendo algo hoje, trabalhando hoje, enviando hoje sua mensagem, seus profetas, enviando hoje os avisos, mostrando hoje o caminho de escape da salvação, mas as trevas não os deixam enxergar o que Deus está fazendo hoje. Temos que saber o que Deus está fazendo hoje, agora, e hoje, agora. Hoje tem se cumprido uma escritura. Hoje e agora, o que Deus tem feito? Mateus 17:11. De sorte, de fato, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Atos 3, versículo 21. Convém que os céus o contenha, o segure para que não volte, até o tempo da restauração de todas as coisas. Está escrito em Atos 3, 21 que Jesus não pode voltar enquanto não viesse o ministério da restauração. Mas o mundo está cego, não podem enxergar. As trevas estão pairando sobre a face do abismo e não conseguem ver, não podem verem que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Não podem ver que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, exigido para ato batismal, em Mateus 28:19, quando Jesus disse: "Ide fazei discípulo de todas as nações, começando de Jerusalém, batizando-as em nome", observe para você ver, em nome no singular, não nomes plural, mas em nome singular, nome de uma pessoa, não três pessoas, em nome singular. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Mestre ordenou que os pregadores, que os discípulos, que os atalaias, que os trombeteiros pregassem o Evangelho do arrependimento em toda a terra, mas que batizasse os convertidos em nome singular de uma pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já mostrando o próprio Jesus em sua ordenança de Mateus 28:19, que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma pessoa, é o nome que foi dado a um homem, não três nomes, mas
há trevas, há cegueira sobre a face da terra, há cegueiras sobre a vida de muitos cristãos, há cegueira pairando sobre a religião está em trevas, a ponto de Apocalipse 18 dizer, caiu a grande Babilônia, a grande religião. Por que caiu? Porque está habitando em trevas. Não podem ver que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é exigido em Mateus 28, versículo 19, para batismo em águas, foi revelado em Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro, que não tinha doutorado, a Bíblia diz em Atos 4 que eram homens indoutos, não eram cultos, não haviam feito bacharel em teologia, não eram homens graduados, mas eles tinham dentro de si, após o Pentecostes, o mestre, o grande ensinador de justiça. Eles tinham dentro de si aquele que tira as escamas dos olhos, como tirou as escamas dos olhos daqueles 2 discípulos que iam caminho de Emaús, que ao longo de toda a viagem estavam em trevas, estavam cegos, viajando com Jesus e não sabiam, conversando com Deus e não sabiam, até que Jesus tirou a escama dos olhos deles e no partir do pão, no partir da palavra, eles então o reconheceram. Lá está agora Pedro, em Atos capítulo 2, um homem douto, sem letras, um homem sem cultura, um pregador que talvez muitas das nossas formidáveis igrejas não iriam aceitá-lo para ser pastor, porque era um homem genioso, temperamental, era um homem que não tolerava a coisa errada, não tolerava o pecado, era um homem que tinha Jesus como a sua rocha sólida, como o centro da revelação, como a pedra de esquina. Há igrejas que não querem Jesus como a pedra de esquina, o centro da revelação. Mas lá estava Pedro no dia do Pentecostes, e quando lhe perguntaram, que faremos, varões e irmãos? Então Pedro, a ele foi revelado, ele disse, arrependei-vos de cada um de vós, e sede batizados, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, o mundo não pode ver, os homens, as religiões não podem ver, porque caiu a grande Babilônia, caiu as religiões, estão habitando em trevas, e Apocalipse 18 e Apocalipse 17 diz que ela virou as grandes religiões. A Bíblia é quem diz, não briguem comigo, não fiquem com raiva de mim. A Bíblia é quem diz, e meu compromisso é pregar a Bíblia. A Bíblia diz que as religiões se tornaram morada de demônio e ninho de toda a espécie de aves imundas. É o que diz as Escrituras. Por quê? Porque uma igreja, um líder, não importa quão bem intencionado eles estejam, mas não tendo a revelação divina, eles estão habitando nas trevas, não priorizando o Evangelho, a palavra de Deus, estão habitando em trevas, tirando ou acrescentando da palavra, estarão vivendo em trevas. A Bíblia já diz que qualquer que tirasse ou acrescentasse, sua parte seria tirada da árvore da vida, seu direito seria cortado de entrar na cidade santa, porque tirar ou acrescentar é habitar em trevas espirituais. Mas Jesus disse que deveríamos viver, alimentar de toda a sua palavra. A igreja que está na luz, o crente que está na luz, ele vive e alimenta de toda a palavra. A Pedro foi revelado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você for um justo, meu caro ouvinte, você pode até estar numa igreja que está em trevas, você pode até estar vivendo num mundo que está em trevas, mas Salmo 112, como abrimos o programa, versículo 4, se tu és um justo, aos justos a luz vai nascer nas trevas. Nasceu para Pedro, nasceu para Paulo, nasceu para aqueles homens, a ponto da Bíblia dizer, um povo que estava em trevas, a eles raiou a luz. A Pedro raiou a luz, e Pedro vivia em trevas antes de conhecer a Jesus. Saulo vivia nas trevas do farisaísmo, seu zelo o levava a mandar matar os cristãos. Madalena vivia em trevas, Zaqueu vivia em trevas, mas a eles
que eram justos na alma, a eles que eram escolhidos e eleitos de Deus, nasceu luz nas trevas. Como nasceu para Pedro, e Pedro recebeu a revelação de que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: Pai, eu fiz o mundo conhecer o teu nome. Que nome os discípulos conheceram? Que nome foi apresentado à humanidade para pensar, falar, pregar salvação? Foi o nome de Jesus Cristo, o nome o qual eles pregavam arrependimento de pecados. São Lucas 24, 47. E em seu nome se pregastes arrependimento e remissão de pecados. A Pedro foi revelado o nome exigido em Mateus 28, verso 19. Foi revelado qual é o nome que deveria ser usado para pregar arrependimento e perdão dos pecados. Lucas 24, 47. Em seu nome se pregastes arrependimento e remissão de pecados. Em seu nome, nome de quem? De Pedro? Não. Paulo? Não. No meu? Não. No nome de quem? De uma organização religiosa? Não. Arrependimento e perdão dos pecados estão inseridos no nome do Senhor Jesus Cristo. O nome que eles pregavam, aqueles discípulos, aqueles apóstolos, o nome que eles usavam para pregar salvação das almas, como ficou registrado em Atos 4:12, em nenhum outro nome deve-se pregar. Leia Atos 4:12, arrependimento, salvação, senão o nome de Jesus. Nenhum outro nome há dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos, senão Senhor Jesus Cristo. Foi o que Pedro disse em Atos 4, versículo 12. Nenhum outro nome, o nome de uma igreja, o nome de um pastor, o nome de um pontífice, nenhum outro nome pode substituir, nem tampouco nenhum título dado pode substituir o nome que foi dado para a salvação dos homens. Não. Somente o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome salvífico. Não é o nome de um apóstolo, não é o nome de um profeta, de um evangelista, de um pastor, de um doutor, de uma igreja. É o nome de Jesus Cristo. Não são também os títulos de Deus, o que Ele foi, o que Ele é, Pai, Filho e Espírito Santo, mas o nome de Deus, que foi colocado na pessoa de carne de Jesus, na pessoa de carne de Deus. Nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Qual é o nome? É o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome o qual estes discípulos, esta igreja primitiva, leia a tua Bíblia, curava os doentes e expulsava os demônios. São Marcos capítulo 16, versículo 15 até o versículo 17. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos. Tem que ser em nome de Jesus, e eles serão curados. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão nas serpentes e nos escorpiões. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causarão dano algum. Mas bem claro, tem que ser em nome de Jesus, não em nome de uma igreja, não em nome de Pedro, Paulo, João, não em nome de um homem, mas tem que ser em nome de Jesus Cristo. Como diz a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 30, a Escritura diz que tem que ser em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que ao justo que habita nas trevas, este nome vai ser revelado, este nome vai brilhar. Atos 4:30, a Bíblia diz que aqueles discípulos que eram indoutos, eram homens leigos, simples, a Bíblia diz que, em nome de Jesus Cristo, eles faziam sinais, prodígios, pelo nome do Santo Filho Jesus. Tem que ser em nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus não pode ser tirado do cristianismo, abolido do batismo nas águas, como fizeram no Concílio Niceno. Tiraram o nome de Jesus Cristo do batismo nas águas, como fazia a igreja primitiva, a igreja que nasceu no dia do Pentecostes. Este nome é o nome que eles usavam para batizar os pecadores que se arrependiam. Atos capítulo 2, versículo 41, a Bíblia Sagrada nos diz, meu amigo, que de sorte
que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eram batizados aqueles que se agregavam, aceitavam a Cristo, aceitavam o Evangelho. Aquelas almas que eram acrescentadas, agregadas à igreja do Senhor, a Bíblia diz que eles eram batizados. E Pedro, no dia do Pentecostes, com os demais apóstolos, batizaram quase 3.000 almas. Muitas religiões estão cobertas de trevas espirituais, cegadas, e não entendem que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, e que Pai, Filho e Espírito Santo não é 3 pessoas de Deus, mas é apenas um Deus que se manifestou em 3 dispensações diferentes. É apenas um Deus que se revelou como Pai da eternidade. É apenas um Deus que se revelou como Filho e morreu na cruz do Calvário. E como Filho, ele recebeu um corpo para sangrar, um corpo para morrer. Um Deus só que se revelou como Espírito Santo. E ele voltou no dia do Pentecostes para habitar dentro do coração dos crentes que creem em sua palavra, que se arrependem dos seus pecados e são batizados nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não podem entender as religiões, o mundo está coberto de trevas, não podem enxergar estas revelações, não podem ver o que Deus está falando, não compreendem a voz, a mensagem da restauração prometida para os últimos dias, não veem que está caindo agora mesmo a chuva temporã, a chuva seródia, a chuva do batismo do Espírito Santo, do poder, mas também a chuva do ensinamento, o ensinamento que levará a igreja à fé primitiva, à restauração, aos seus primórdios. Não conseguem ver, ou seja, não conseguem diferenciar, não podem enxergar essas revelações que nos diferencia de igrejas pagãs, apostatadas, nascidas daquela grande mãe chamada Babilônia. Não conseguem ver essas revelações que fazem a diferença, porque batismo faz a diferença, é o primeiro passo do pecador arrependido. E quando você os batiza errado, já os faz errar no primeiro passo. O diabo mexeu no ato batismal da igreja, porque sabe que batismo está ligado a perdão dos pecados, ser justificado perante Deus. Ele permite às igrejas usarem o nome de Jesus Cristo para prosperar, para orarem, para expulsarem demônios, para curar os enfermos, mas não os permite usarem o nome de Jesus para batizar as almas arrependidas, porque o diabo não importa se você é curado ou não, se você é rico ou é pobre. O diabo não importa se você está usando o nome de Jesus para ficar famoso, para crescer, para enriquecer, para ser um exorcista, o maior exorcista, o maior expulsador de demônios. O diabo não liga para isso. Está brincando com vocês feito como um gato brinca com um ratinho. O diabo, ele se preocupa com o nome de Jesus. O diabo se preocupa com este nome, mas no ato do arrependimento e batismo nas águas, que está ligado à salvação. Você pode usar o nome de Jesus Cristo para tudo e a vida toda, desde que você não usa para arrependimento dos seus pecados e a remissão ou perdão dos mesmos através do batismo nas águas em nome de Jesus Cristo. O diabo te permitirá construir impérios usando o nome de Jesus, mas contando que você construa impérios, ganhe o mundo todo, se torne o maior pregador, se torne o maior teólogo e perca a tua própria alma. Assim estão muitos ganhando o mundo inteiro, mas perdendo a sua própria alma. O mundo religioso, denominacional, está em trevas espirituais. Acostumamos pregar que o bêbado está em trevas, que o drogado está em trevas, que a prostituta está em trevas, mas maior trevas está essas religiões cegas que estão crucificando a palavra mais uma vez. Ora, o Zaqueu ladrão se arrependeu e se salvou. A Madalena prostituta que estava em trevas reconheceu o Filho de Deus. A samaritana alcançou a luz, alcançou a salvação. Mas e Anás e Caifás?
Mas e Nicodemos? Mas e aqueles grandes príncipes, aqueles fariseus, saduceus, religiosos que levaram Jesus à cruz do Calvário? Eram religiosos, mas estavam em trevas, com a lei de Moisés, com a Bíblia debaixo do braço, fundando igrejas, abrindo e abrindo mais e mais ministérios, mas estavam em trevas, porque não enxergava a luz que estava brilhando ante os olhos deles. O mundo religioso, denominacional, está em maior trevas do que os homens que estão pulando o carnaval, porque aqueles basta um toque do Espírito Santo para eles, e eles se arrependerão e virão chorando, arrastando, arrependido por ter adulterado, arrependido por ter furtado, arrependido por ter se embebedado tanto a ponto de ter destruído seu lar, sua família. Basta um toque da misericórdia, o ladrão se arrependerá, a prostituta se arrependerá, mas vós, religiosos, vós, saduceus, vós, fariseus, reiteradas vezes Deus vos fala, mostrando-lhes as escrituras que vocês tanto leem, mas todavia tens crucificado mais uma vez o Filho de Deus, tens pisado no sangue, tens pisado na verdade de Deus. Oh, meu caro, mas se há um justo aí em Sodoma, se há um justo aí nestas religiões falidas, se há um justo aí na prostituição, se há um justo aí nos bares, se há um justo aí deitado em casa me ouvindo agora, com a alma cheia de arrependimentos e amor pelo Evangelho, a luz pode brilhar para você, porque Isaías disse, haverá luz no entardecer. Aí dentro destas denominações, que já caíram da palavra, caíram da graça, voltaram ao velho homem, oficializaram e legalizaram o pecado. Aí dentro desta denominação falida, que voltou ao vômito, que voltou ao despojadouro de lama, aí dentro mesmo, se você é um justo, é um Ló que está gemendo aí dentro contra o pecado e as abominações, a luz brilhará nas trevas para você. A revelação, de algum modo, ela te alcançará, como alcançou Ló em Sodoma, como alcançou Madalena na prostituição, como alcançou Jairo em sua denominação, que estava vivendo sem luz, em trevas espirituais. Tinha apenas aparência que vivia, porém estavam mortos, porque estavam rejeitando a Cristo. Anás e Caifás tinham aparência que viviam, mas estavam mortos. Aquelas denominações dos dias de Jesus, farisaicas, tinham aparência que viviam, mas estavam mortos. Isso é o que diz as Escrituras. Não eu, a Bíblia diz. Muitos chamados cristãos, muitos chamados pregadores, muitas chamadas igrejas de Deus hoje, têm aparência que vive, que cresce, que prospera. Seu crescimento, tua prosperidade é um enxume que o pecado está causando, é um enxume que o fermento está causando aí dentro dessa massa. Apocalipse 3, verso 1, eu sei as tuas obras, que tens nome, que vives, mas estás morto. Mundo pecaminoso, aparência de vida, há muitos shows, há muitas músicas, há muitas igrejas, há muitos gospels. Aparência que vives, mas estás morto, o pecado já é em ti, o mundanismo já é em ti. Igrejas corrompidas pelo dinheiro, pela política, tens nome que vive, mas estás morto, estás em treva espiritual, e nada mais lhes resta, senão os juízos de Deus caindo, como caiu na cidade de Sodoma e Gomorra. Mas lembre-se disso, Salmo 112, versículo 4, aos justos que porventura estiverem aí em Sodoma, aos justos que porventura estiverem aí na Babilônia, ouvindo a mensagem da restauração, nascerá a luz. Aos justos da Babilônia, aos Daniéis que estão aí, nascerá a luz. Aos Sadraques, Mesaques e Abednegos aí, nascerá a luz. Aos Lós que estiverem aí, nascerá a luz, brilhará a mensagem do arrebatamento, que está vos chamando para sair, para separar de tudo que é imundo, para serem reconhecidos como filhos de Deus, adoradores de Deus. Esta Babilônia, esta Sodoma religiosa,
onde o pecado tem infiltrado, onde o pecado tem crescido. Você tem que saber que o pecado está crescendo, entrando nas igrejas, como uma gigantesca avalanche, arrastando tudo e todos que param pelo seu caminho. Só não será arrastado, engolido por essa avalanche, por essas trevas, por essa cegueira religiosa o justo. Aos justos que estão aí, onde está indo esta avalanche gigantesca de pecado, de escuridão, de trevas, aos justos que estão aí dentro, vai resplandecer a luz. Aos justos haverá luz do entardecer. Aos justos, aos eleitos de Deus, nascerá o sol da justiça. A ti, meu amigo pecador, será revelado que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, o nome que perdoa os pecados, o nome que te libertará, o nome que te dará direito de não só ter um dom espiritual, mas te dará direito de ser batizado com o Espírito Santo. Aos justos em Sodoma, Deus falará, Deus revelará a mensagem do entardecer, para que venhas logo, o quanto antes, hoje mesmo, venha correndo, meu amigo, escapa-te da tribulação, escapa-te dos julgamentos, que haverá de cair sobre esta Sodoma, esta Babilônia, esta terra. Como os anjos disseram para Ló, escapa-te de Sodoma, temos que queimar Sodoma. Deus enviou um profeta, Deus enviou a unção, o ministério chamado Elias, Deus enviou a mensagem na restauração, que agora está te chamando. Escapa-te, amigo pecador, e venha se esconder debaixo das asas do Senhor. Uma história muito linda está no livro de Deus, da cidade com luz matinal. Não há lua nem sol, onde reina Jesus. Sua glória é luz perenal. Sua glória é luz perenal. Cidade da luz do glorioso Jesus, que bem-vindos a todos dará louvor.